Olá, meu nome é Oscar. Nesse vídeo eu vou apresentar a minha proposta de projeto para a disciplina de tópicos de otimização combinatória oferecido no primeiro semestre de 2024. Então, o título do projeto é Busca Tabu para otimização de armazenamento de containers com reconstrução de imagens. Para explicar então um pouco o que é essa reconstrução de imagem e contextualizar também a motivação do projeto, eu vou começar falando um pouquinho sobre containers. Então, ali na década de 2010, tiveram alguns eventos meio marcantes no desenvolvimento de software que mudaram um pouco a forma que um time empacota, distribui e executa um programa, né? Então, em 2013, teve a publicação da primeira versão do Docker, que tornou mais acessível a containerização de aplicações. Logo no ano seguinte, 2014, o lançamento público do Kubernetes. Então, a Google tinha uma ferramenta interna para a execução de containers. Eles fizeram uma variante dessa ferramenta, colocaram o nome de Kubernetes e soltaram para o público. Então, a partir disso, várias empresas agora podem executar containers em produção de maneira confiável. Logo no ano seguinte, teve a criação da Cloud Native Computing Foundation. Então, ela veio da Linux Foundation, já no começo contou com várias empresas como membro e tinha o objetivo de acelerar a adoção e evolução da tecnologia de containers. E alguns anos depois, em 2022, numa survey conduzida por essa fundação, eles declararam que o container é o novo normal. Então, ali em 2022, já tinha muitas organizações usando container no dia a dia para desenvolvimento e execução de aplicações. Essa imagem que aparece aí debaixo da tela é só um exemplo que, num período de 7 dias, de uma semana, a imagem do Postgres ou Nginx, por exemplo, é baixada milhões de vezes. E para entender um pouco o que é a questão da reconstrução de imagem, é importante entender o que é uma imagem de um container exatamente. Então, uma imagem de container basicamente tem um JSON, que é um manifesto com metadados que descrevem essa imagem, e um conjunto de camadas. Essas camadas são identificadas por um digest, um SHA-256. Aqui eles estão truncados por uma questão de visualização, e, enfim, são só exemplos, né? E cada uma dessas camadas é um conjunto de arquivos comprimidos num tarball. Então, resumidamente, isso é uma imagem. E uma forma comum de construir imagens é através do uso de Docker, que usa um formato de receita chamado Dockerfile, que permite que alguém descreva ali como uma imagem deve ser construída. Então, aqui na esquerda tem alguns exemplos de instruções. Algumas instruções alteram os metadados da imagem, por exemplo, essa de label e essa de exposição de port, alteração do comando que inicia com container, enquanto que outros comandos fazem alterações no file system e, portanto, geram novas camadas, porque fazem alguma alteração em algum arquivo. Por exemplo, instalação de pacotes, cópia de arquivos e assim por diante. Aí um efeito que acontece na prática por causa desse funcionamento é que é comum você ter camadas distintas que tenham um mesmo arquivo, ou seja, duplicação de arquivo, Só voltando aqui, lembrando, a imagem ela sabe quais camadas que ela tem, mas o que está dentro da camada fica opaco, então, camadas diferentes de uma mesma imagem, inclusive, podem ter o mesmo arquivo, mas isso é mais comum em um conjunto de imagens maior,
Então, nesse comando aqui, por exemplo, de atualização de pacote, instalação, se um desses pacotes tiver uma atualização, a camada que ele gera já vai ser completamente diferente do ponto de vista da imagem em relação à camada anterior. Mesmo que na prática a alteração de arquivos tenha sido pequena, né? Atualizou só um pacote, então pode ter atualizado poucos arquivos, mas a camada inteira tem que ser refeita. E por fim, mais alguns componentes que é importante ter conhecimento no ciclo de execução dos containers é que você tem ali um cliente que constrói as imagens, esse builder. Você tem um serviço chamado registry, que armazena as imagens, e do outro lado você tem algum runtime que consegue executar essas imagens. A transmissão de imagens entre esses componentes é sempre feita através de camadas. Então, um builder ele empurra a camada, um runtime ele puxa a camada. Como essas camadas são comprimidas e identificadas por um digest único, se um builder, por exemplo, tiver que empurrar um conjunto de camadas e o registry já tiver algumas dessas camadas, ele só empurra as que faltam. E que acontece a mesma coisa, ele só puxa as camadas que ainda não tiver. Aí a questão que surgiu a partir dessa observação de que existem arquivos duplicados é se é possível reorganizar essas camadas de um conjunto de imagens com o objetivo de reduzir o espaço de armazenamento necessário. E aí, buscando alguns trabalhos relacionados, encontrei alguns trabalhos que lidam com esse desafio de armazenamento de imagens e duplicação de arquivos. Aí vou começar mostrando dois aqui que encaram esse problema de uma forma diferente. Então, esse modus do Tommy Sen em 2022 propõe uma forma diferente de construir imagens. Então, ele criou uma linguagem com paradigma lógico que, de acordo com o autor, dá mais controle para alguém construir uma imagem, um controle mais granular, né, de como é construída essa imagem para criar imagens mais eficientes. Ele argumenta que a sintaxe do Dockerfile não é expressiva o suficiente. Outro trabalho interessante que apareceu foi esse da Zhao, em 2020. Ela propôs e implementou uma arquitetura alternativa para um registry de imagens. Então, ao invés do registry simplesmente armazenar as camadas, ele divide essas camadas em fatias, com o objetivo de fazer a deduplicação desses arquivos. Então, as fatias têm arquivos únicos e elas são usadas ali em tempo de execução para reconstruir as camadas on the fly. E para o cliente que consome essas camadas, isso tudo fica transparente. É um trabalho ali bem interessante que teve resultados bons de deduplicação. E depois comecei a achar alguns artigos de trabalhos que tentaram reduzir esse custo de armazenamento através da reorganização de camadas. Então, esse do Scorches de 2019 foi a primeira publicação que explora a reconstrução de imagens. Eles propuseram o algoritmo guloso, offline, que depois ficou conhecido como GOIRA, de Grid Offline Image Reconstruction Algorithm. E num teste com 100 imagens, o autor reportou uma redução de 2,3 vezes do custo de armazenamento. Nesse trabalho, eles também consideram custo operacional para montar, né, essas imagens e o tráfego de rede. Então, o custo aí de ficar empurrando e baixando essas camadas novas. Outro trabalho que explora a reconstrução de imagens é esse do Lee, de 2022. Esse aqui, nesse trabalho foi proposto um algoritmo online, porque os autores fizeram a observação de que a similaridade de camadas é mais forte dentro de um mesmo repositório. Então, em um registry de container, um repositório armazena versões diferentes de um mesmo software. E intuitivamente você pode pensar que essa similaridade é maior mesmo, porque
a diferença entre uma versão e outra de um mesmo software vai ser bem menor do que a diferença de dois softwares completamente diferentes, né? Então, na prática, ali se alterou alguns arquivos, gerou uma versão nova, a alteração vai ser pequena. Às vezes se instala umas dependências, atualiza dependência, mas mesmo assim não vai ter uma alteração muito grande. Eles confirmaram isso usando o índice de similaridade de Chakar, para poder ver que camadas de um mesmo repositório são mais semelhantes que camadas de repositórios distintos. Eles também identificaram ali que, numa análise de 2.000 imagens, você pode ter algo em torno de 80% de arquivos idênticos quando você faz pares. E baseado nessas observações do repositório, eles fizeram esse algoritmo online que tenta reaproveitar o máximo de camadas que já existe no registry. Então, quando chega uma versão nova de um mesmo software, ele tenta olhar só para as alterações que foram mais recentes e aproveitar o que já existe. Com essa técnica, eles reportaram 10% de redução de armazenamento contra ali 1,3% do Goira nos testes que eles rodaram. Finalmente, mais um trabalho, esse de 2023, do Jiang, que explorou o uso de programação dinâmica para lidar com esse problema de reconstrução de imagem. Outra diferença é que a função objetivo dele foi diferente. Então, ele queria minimizar o tempo de operação de leitura em tempo de execução de um container. Quanto mais camadas tiver um container, maior vai ser o overhead dessas operações, porque o sistema operacional ele usa aquele conjunto de camadas e monta um file system. E quanto mais camadas tiver, mais trabalho ele vai ter ali para determinar onde exatamente está aquele arquivo. Reportou ele também resultados interessantes de armazenamento de redução de armazenamento, apesar disso não ser função objetivo. Só de reconstruir ali a imagem, mexer nas camadas, já mostrou um ganho de espaço em disco. Dito isso, o objetivo desse projeto então é analisar o uso da meteorística busca tabu para a construção de imagens de container, com o propósito de avaliar seu desempenho a respeito da economia de armazenamento do ponto de vista de profissionais da prática e pesquisadores no contexto de um time de tecnologia que desenvolve e opera software cloud native. Há aqui alguns objetivos extras em relação aos trabalhos que foram discutidos. Respeitar a restrição da ferramenta de ter no máximo 125 camadas. Isso é uma limitação do runtime de container. Alguns trabalhos não se atentaram a isso e geraram imagens inconsistentes. Respeitar também a restrição de consistência de que uma imagem reconstruída tem que ter exatamente os mesmos arquivos da imagem original. Algumas das abordagens propostas ali poderiam gerar imagens com arquivos a mais do que deveria. Restrição de tempo. A ideia é que a solução execute em segundos ou minutos e não em horas, para que um time de desenvolvimento consiga usar isso no dia a dia. Só um dos trabalhos ali de reconstrução de imagem reportou o tempo de execução, mas não deu detalhes do ambiente computacional. Então, não dá para saber o quão eficientes foram essas soluções. E o objetivo também é atender times e projetos, e não registry públicos. Então, o tamanho da entrada do programa vai ser dezenas de imagens e não milhões. Aqui tem uma formalização do problema. Então, dado um conjunto de imagens I como entrada, eu consigo extrair as camadas dessas imagens I. A partir disso, extrair os arquivos. Para cada arquivo, a partir do caminho absoluto dele no file system, mais um digest, eu consigo elaborar esse conjunto de arquivos únicos F. Como entrada, eu também tenho o tamanho em bytes de cada arquivo F e consigo construir essa matriz A de IF, que recebe os valores 0 ou 1, que indica se a imagem I precisa ou não ter o arquivo F. 1 em caso positivo, 0 em caso negativo. E
meu objetivo aqui é gerar novas camadas, para poder gerar novas imagens em linha, uma para cada imagem original, preenchendo essas matrizes de decisão. A X e linha L, que indica se a imagem I' vai ter uma camada L, e a matriz Y, que indica se uma camada L vai ter um arquivo F. E essas são as equações. A equação 1 é a minha função objetivo, que é minimizar o somatório da multiplicação do meu Y de LF pelo W de F, ou seja, o total de armazenamento gasto pelas minhas camadas. Não importa quantas vezes essa camada aparece em imagens diferentes, o que importa é quantas vezes um arquivo aparece em camadas diferentes. Respeitando a restrição aqui de 125 camadas por imagem e respeitando as restrições de que a imagem vai ter todos os arquivos que ela precisa e somente os arquivos que ela precisa. Então, se o meu A de F for 1, existe uma camada tal que a minha imagem e linha tem essa camada e essa camada tem o arquivo F. E análogo aqui para negação. Aí finalmente a meta heurística usada para lidar com esse problema foi a busca tabu. Resumidamente, a busca tabu é uma meta heurística que ajuda você a escapar de ótimos locais. Então, para ilustrar aqui um exemplo rapidamente, rodando uma heurística gulosa, eu poderia chegar nesse ótimo local. Na busca tabu, você adiciona alguns elementos ou movimentos como bloqueados em uma lista, para que você possa continuar fazendo iterações de busca local até que você encontre um novo ótimo. Aí essa meta heurística ela tem alguns detalhes de implementação, inclusive como deve ser feita a construção de uma solução inicial, já que ela é focada em busca local. Esses detalhes estão no documento que foi enviado junto com esse vídeo da proposta. Obrigado.